Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Ezequiel, capítulos 35 e o 36. Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste inimizade perpétua, e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar, e encherei os seus montes de seus mortos, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolação perpétua te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: as duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se alegrar, eu te porei em desolação. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante dos gentios, e tendes andado em lábios tagarelas, e em infâmia do povo. Portanto, ouve, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão em redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo farei contra o restante dos gentios e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma, para a lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó montes de Israel, produzirei os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei o homem sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homem e animais sobre vós,
e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor do que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Deus, porquanto vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha suas nações, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. E farei que nunca mais tu ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos, com que a contaminaram, e espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada, aos olhos de todos os que passavam, e dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiveram ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho retificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lhe o faça. Multiplicar-lhes-eis os homens, como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Amém.